Olá, gente, tudo bem? Esse pode ser um tema que pareça um pouco estranho para algumas pessoas que acompanham o canal, mas eu preciso falar dele e para poder explicar melhor o porquê de eu falar dele, eu vou fazer uma breve explicação, né, dos motivos pelo qual eu vou fazer esse vídeo, vou entrar nesse tema. Digo isso porque às vezes quando eu entro num tema já diretamente, sem explicar o porquê, sendo que esse tema às vezes vai de confronto com algumas ideias que muitas das pessoas que acompanham o canal, né, acabam tendo, né, e que eu às vezes até concordo, porém não deixo explícito no vídeo. Então é melhor eu explicar já de antemão para evitar qualquer equívoco. Então vamos lá, né? O intuito pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é pela comparação ridícula, absurda que fazem da figura de Enéas Carneiro, né, todo mundo conhece, com a figura de Bolsonaro. Isso é um ponto que a gente precisa deixar bem claro. São pessoas de ideias, de atitudes e de história e de intelectualidade completamente diferentes. É inconciliável uma pessoa ser uma pessoa seguidora das ideias, dos ideais, da intelectualidade do Dr. Enéas e ser um seguidor fanatizado, burro, bolsonarista, né? Por que eu disse que eu tinha que explicar um pouco antes para evitar certos equívocos de algumas pessoas que eventualmente comentariam nesse vídeo? Eu tenho que explicar pelo seguinte: minha postura, minha posição política não é exatamente a posição política do Enéas, e existem pontos que eu realmente discordo dele. Ele era muito conservador, ele vinha de um ideal militar muito severo, né? De uma posição muito, assim, uma visão também um pouco, digamos, positivista de mundo, né, e tal, aquele ideal científico muito forte. Evidentemente essas coisas provêm da história de vida dele, do momento, de toda a carreira dele, né, como intelectual e também como militar, né? Esses dois pontos são muito importantes da gente analisar. Por outro lado, o Enéas era um cara que veio de uma família pobre, humilde, conhecia os problemas do povo, né, dos mais pobres, e conheceu também a importância da educação e, evidentemente, a questão da disciplina militar, né, que apesar que é uma coisa também importante, né, para um governante ter uma disciplina, compreender o funcionamento das coisas. Dada essa explicação, vamos entrar no mérito da questão, que é essa comparação entre Enéas e Bolsonaro. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre o que eu acredito que sejam as coisas que eu acredito que sejam que motivaram essa comparação absurda, né? Então, vamos primeiro falar disso. Mais adiante eu vou pontuar as diferenças, né, e todos os equívocos por trás dessas coisas absurdas. É claro que a gente tem que levar em consideração outro ponto também, que é a enorme propaganda bolsonarista, né? O eleitor bolsonarista foi tão bombardeado por informações mentirosas, falsas, que também só pelo fato do Bolsonaro em si, a figura do Bolsonaro foi uma figura endeusada, de alguma forma citar positivamente o Dr. Enéas, mesmo que não seguindo aquilo que ele pregava, faz com que eleitores mais fanatizados, evidentemente, o citem, né, o coloquem comparativamente ao Bolsonaro, que é uma coisa ridícula, né, absurda. Então vamos lá, algumas semelhanças que eles têm, né? Eles têm uma carreira militar. É claro que a própria carreira militar deles é completamente diferente. Enquanto o Enéas chegou a um cargo bem mais alto, né, como terceiro sargento do exército, né, enquanto Bolsonaro se aposentou, né, aos 33 anos
considerado um maluco lá. Um cara que fazia rebeliões, um cara que não tinha um mínimo de disciplina. Por aí a gente já tira uma enorme diferença entre o Bolsonaro e o Enéas, né? O Enéas era um cara muito mais disciplinado. Existe um ponto, no entanto, que talvez seja a maior semelhança entre os dois, e algo que eu acho péssimo nos dois, e que por esse motivo mesmo eu fiz questão de dizer que não vejo o Enéas como um ícone para mim político, é a questão do conservadorismo, né? Muito forte. Enéas era extremamente conservador e que por várias vezes fazia declarações que para muitas pessoas podem considerar de cunho homofóbico, ainda que não sejam. Mostra-se um moralismo muito forte, né, que preocupa muito a gente. E ele por vezes citava muito a ideia da religião também e essa moral cristã, né? Então assim, para um político colocar a moral, uma moral religiosa, vamos dizer assim, impor de alguma forma, mesmo que de forma implícita, não sabemos como ele seria como governante em relação a essas questões, essas pautas morais, mas tudo evidencia que ele não daria muito espaço, né, para isso. Então, esse provavelmente, essa é de fato uma semelhança real entre os dois e um problema nos dois também, né? E, e isso, né, que faz principalmente, não só isso, mas outras questões também. Mas essa é uma das questões principais que faz com que eu não vejo o Enéas como ícone, apesar dele ter dado contribuições bem interessantes sobre a perspectiva política, mesmo ele não tendo ali chegado à presidência, mas enfim, né, deu uma série de entrevistas, de declarações, falou uma série de coisas, e muitas dessas coisas sim, são sim coisas verdadeiras de interesse nacional, né? A exploração dos bancos, a questão dos organismos internacionais, né, que interferem na soberania nacional, né? Então a ideia da soberania nacional e do desenvolvimento industrial do Brasil, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social e econômico, sobre esse aspecto, para mim o Enéas ele é excelente, né? Contra as privatizações, contra o FMI, né? Contra o imperialismo em si, de modo geral. Então, para mim, sobre essa perspectiva econômica, né? Sobre essa visão política externa, né? Política econômica, política externa, para mim, eu vejo sim o Enéas como alguém assim admirável, bem admirável no cenário político, né? Como eu disse, não é um ícone político, até porque eu também não sou muito de ter ícones políticos, alguém para me seguir, para me dizer um ídolo, vamos dizer assim, né? Como a maioria das pessoas veem no Brasil, né? Então eu vejo de uma forma crítica, seja lá quem for. Então é claro que, para mim, eu acho uma coisa extremamente absurda uma pessoa do naipe, do intelecto e das pautas que defendiam, principalmente sobre a perspectiva econômica, é ridículo tentar manchar o nome do Enéas, compará-lo ao Bolsonaro, que é um cara totalmente entreguista, quer dizer, toda a política de privatizações, hoje o Bolsonaro é a prova, né? É claro que pode ser que tenha gerado uma certa confusão, porque em certo período, o Bolsonaro, durante um longo período até, o Bolsonaro ele foi contra, né, as privatizações e tudo, né? Então, assim, sobre um certo período, o Bolsonaro assemelhava-se um pouco ao Enéas. Só que é necessário pontuar uma coisa que acho que é extremamente importante, é essencial, na verdade, que é o intelecto dos dois. Uma coisa que nunca foi parecida foi o intelecto dos dois. Não dá para comparar intelectualmente o Enéas com o Bolsonaro. O Enéas é um gênio. Goste ou não dele, ele é um cara genial. No mínimo, ele é um cara que, vamos dizer assim, que estudou durante décadas
de uma forma intensa e de uma forma extremamente profunda, e é um cara que com uma rapidez, uma velocidade de raciocínio incomum, né, de linguagem e tudo. O cara é incrível, que estudou várias coisas e correlacionava tudo aquilo que ele estudava, absorvia de uma maneira incrível, né? Ganhou notoriedade nas áreas que ele atuou, principalmente na área médica, né? Era um cardiologista e tinha escrito livros que foram assim muito importantes ali para a área dele, né? Se tornou uma referência na área médica. Dava uma série de palestras aí, eu assisti muita coisa dele e bastante coisa dele interessante.